Bom. Oi para todos, bem-vindos ao dia de ser você. Uhul! E é o dia anual de sendo você. Esse aqui é o sexto que você faz, Dani. Você acredita? Minha nossa, uau, ele disse. Convidar as pessoas para, sabe, curtir elas mesmas um ano por vez. Ou um dia por ano. É tudo que você tem para ter você sem nenhum ponto de vista. Eu estou aqui em Portugal e acabamos a classe de facilitadores certificados e alguém entregou para mim o que me falaram que é o melhor sorvete do mundo. Então, eu vou, né, eu vou experimentar isso aqui porque é algo que me chamou atenção. Que sabor é? É morango em cima de baunilha. Dois dos meus amigos vivendo juntos em harmonia perfeita. Ah, meu Deus, é tão bom. Ok. Eu quero falar sobre ser eu, nesse momento, é açúcar no sangue através do sorvete. Isso é um sorvete mesmo ou é um gelato? É a minha pergunta. Não, isso é um sorvete de verdade. Não deixa eu começar toda essa conversa sobre gelato. Nós vamos falar sobre isso na Itália na próxima vez do Sendo Você. Uhum. Bem, sejam todos bem-vindos. Eu estou muito empolgado que estamos aqui fazendo isso e, sabe, eu estava olhando hoje de manhã me preparando, você começou todo esse movimento de sendo você mudando o mundo que se tornou agora, hoje, há 15 anos, quando você se tornou um autor de um livro best-seller, que é Sendo Você Mudando o Mundo, e é incrível que esse livro realmente é empoderador para que as pessoas sejam elas mesmas e mudem o mundo. Há 15 anos ninguém falava sobre ser você e mudar o mundo, e agora está por toda parte, tem línguas diferentes, campanhas de anúncios, pessoas falam sobre isso, e eu estou muito empolgada. E se hoje for um daqueles dias que se torna um convite que vai para o mundo todo para que todos sejam eles mesmos? Sim, porque essa coisa que todos temos, o que a maioria não tem é porque quando nós somos nós, é onde tudo funciona das maneiras mais estranhas e miraculosas. E, sabe, criar isso. Eu percebi uma coisa, porque o que acontece é, o livro veio no seu aniversário de 10 anos. E o que podíamos fazer para realmente trazer as pessoas? Eu tinha literalmente milhares de pessoas, comentários de agradecimentos de pessoas depois de ler o livro Sendo Você Mudando o Mundo. Eu sinto que eu não sou mais errado, não estou sozinho, todas as esquisitices, as coisas que eu julgavam se tornaram algo que é ponto forte meu, não algo errado. E eu comecei a gostar de mim, criar minha vida, todas essas coisas, tudo que eu queria criar quando eu escrevi o livro para começar a história, porque eu cresci me sentindo errado por tudo que eu escolhi, tudo que eu pensava, porque não cabia nas caixas. E eu queria que todos nós, os pinos redondos em buracos quadrados, não se sintam errados. E então, depois de muitas pessoas dizendo tantas coisas maravilhosas sobre o que foi quando começaram a ser elas mesmas, ok, como fazemos isso? Vamos criar esse dia. E tivemos essa consciência quando começamos o primeiro, há 6 anos, que pode levar um tempo, mas eh, nós temos essa possibilidade para convidar as pessoas para essa consciência que não existia antes, porque a maioria das pessoas tenta ser algo que decidiram que não é elas, decididamente não é elas, mas colocam elas em julgamento o tempo todo. E em vez do julgamento, eu gostaria que elas reconhecessem o presente da sua presença, brilhantismo, como o Dia da Terra, mais ou menos. O Dia da Terra começou em 1970. Levou uns 30 anos para as pessoas realmente perceberem que temos um planeta, estamos vivendo nele. E depois de 30 anos, tipo, oh, nós temos que fazer reciclagem e todo tipo de coisa. E é assim que funciona a consciência. Às vezes as consciências mais importantes estão vindo meio que por baixo da superfície e de repente, pum, e era isso que eu estava procurando. Mesmo que leve 30 anos, 50 anos, quem se importa? Se eventualmente tivermos um mundo em que as pessoas valorizam ser elas, eu sou um sucesso. E esse movimento é um sucesso. E eu devo dizer, não é sobre mim, é sobre nós.
Porque quando estamos sendo nós, é aí que nós abraçamos todas as contribuições que tudo e todos são. Não sentimos mais separados, errados, não julgamos a nós, não julgamos aos outros. Começamos a ter um senso de pertencer nesse mundo e não precisar controlá-lo, mas realmente poder receber dele e ver o presente que tudo e todos são. É tão bonito. Se você acabou de chegar aqui e não faz ideia do que é esse livro, você pode ir para pingyouchangingtheworld.com, que está em 20 idiomas, e você também pode baixar o áudio da intro do primeiro capítulo lido pelo Dr. Dan Heer. E é uma daquelas coisas que mesmo depois de 15 anos, cada vez que eu vejo, que eu leio, tipo, me dá a sensação de ser aquele primeiro dia. Então, para esse dia, você enviou uma pesquisa e tivemos tantas respostas bonitas, então eu queria ver se você gostaria de repassá-las. Eu também ficaria curiosa para ver quais são as suas respostas. Oh, eu gosto. Sim, eu adoro porque, sabe, nós temos 15 pessoas e, tipo, a propósito, todos os que estão aqui, muito obrigado. Se você não sabe que está acontecendo isso aqui hoje, também não está errado. Mas eu quero agradecer todo mundo, porque quando eu vi os resultados, eu disse, puta merda, isso não é o que a maioria das pessoas pensa que está acontecendo. Quando as pessoas realmente são perguntadas sobre o que é verdadeiro sobre elas, o que realmente é verdadeiro para elas ao se relacionar com isso é totalmente diferente do que a maioria das pessoas pensa que seria. E eu realmente gostaria de deixar as pessoas saberem sobre isso e também entrar mais nisso, porque é tipo, nós ficamos pensando que é uma coisa, mas aparentemente não é de acordo com o que todos responderam. Então isso parece muito críptico, criptografado. Eu sinto que estou falando outra língua. Geralmente leva 20 minutos para começar a falar outra língua, mas eu acho que eu já estou começando agora. Eu vou comer mais sorvete, vou ver se o açúcar no sangue me ajuda a falar inglês. Sabe, ela diz, uma das coisas do sendo você é reconhecer a sua diferença e que você é diferente. Uma coisa também é a semelhança que nós buscamos nessa diferença, que não somos separados e não somos tão esquisitos com a diferença que somos, porque tem muita coisa lá buscando a mesma, muita gente buscando a mesma coisa da sua própria maneira. Ok, então a primeira pergunta eu vou colocar aqui para você também. Se você tiver um dia todo só para você, sem obrigação, sem ninguém para impressionar, zero julgamento, o que você faria? Qualquer coisa que eu quisesse. Eu eu comeria sorvete. Sabe, uma parte interessante é a seguinte: isso é praticamente como eu vivo a minha vida inteira. Tipo, se eu porque assim que eu vivo a minha vida pessoalmente, eu sei que isso parece. Algumas pessoas podem até ficar ofendidas com isso. Como você consegue fazer isso? Bem, porque há muito tempo eu, tipo, o que quer que se requeira, eu vou ser eu. Foi uma demanda que eu fiz, sabe? E foi aí que surgiu todo o livro de Sendo Você Mudando o Mundo e coisas diferentes, classes, coisas diferentes sobre isso. Então eu estou curioso do que outras pessoas disseram. Porque essa foi uma daquelas que eu fiquei assim, interessante, o que as outras pessoas têm como ponto de vista. Então, para muitas pessoas, a coisa interessante é que se fosse para tirar os julgamentos, as obrigações, tipo a necessidade de impressionar ou alcançar alguma coisa, basicamente a maioria das respostas, elas iriam para algum lugar com água, relaxavam, iriam para a natureza, coisas como comer, dançar, cozinhar, ler, caminhar, simplesmente fazer nada, ouvir música, mas no geral, vamos ver, nós temos algumas memoráveis aqui. Sabe, beber pipilong o dia inteiro. Se você não sabe o que é, isso é do meu tempo. Construir casas de fadas, falar com árvores. Eu gostaria de ficar perto da água, do céu, com os meus amigos. Eu estaria na terra, com os pés na terra, dançando com as árvores e curtindo o meu corpo.
essa quando eu ouço todas essas respostas para mim, é tipo, eu faria a coisa que eu não estou me permitindo fazer agora, porque eu estou julgando que eu não estaria fazendo o suficiente se eu fizesse isso. É. E a parte esquisita é quando você tira um tempo para você, vamos transformar isso aqui em algo que as pessoas podem utilizar na vida delas, ok? Ok, então eu vou fazer uma sugestão. Vocês podem ficar à vontade para modificar como precisarem. Sugerir, tire 1 hora por dia para você e faça o que você quiser, ok? E eu diria, pegue pelo menos meio dia cada semana para você, onde você pode fazer qualquer coisa que você quiser. Agora, alguns de vocês vão tipo, ah, eu quero, não posso, eu tenho isso, isso, isso e aquilo. E provavelmente é o isso e aquilo que estão criando muito do que você sente que não tem a sua própria vida, seu próprio espaço, sua energia e não tem domínio sobre a sua vida. Se você escolher fazer isso, as coisas começam a mudar. Como eu sei? Bom, eu já sugeri isso há décadas agora e cerca de, sei lá, uns 15 anos, minha irmã, que está me ouvindo há 10 anos, finalmente me ouviu. E aí ela é uma mãe de 4 filhos, tinha um salão de beleza. Eu acho que ela é mãe de 5, sabe? Porque sabe como o marido parece ser uma criança também? Bom, deixa pra lá. Mãe de 5. Imagina como ela é ocupada. E eu digo há anos, tipo, só tira 1 hora por dia para você. Ela disse, eu não dou conta de 1 hora, mas eu vou fazer meia hora. E eu disse: "Só faça algo que você sabe que é só para você, para nutrir você, porque quando você faz, você recarrega as baterias". E aí quando as pessoas querem ou precisam de coisas, não tem a sensação de estar drenando sua última gota de energia. "Oh, eu tenho energia, eu estou recarregando as baterias sozinho, sem problemas". E ela sentou lá no quintal, assistindo meus vídeos no YouTube, que, a propósito, tem milhares. Assistam, se muda a sua vida, me fala, porque é por isso que eu fiz, é por isso que fizemos o Dia de Sendo Você. Se você perceber que nós contribuirmos um para os outros é um dos maiores presentes que damos para o mundo, e se alguém recebe, vai de volta para você, porque tem uma simultaneidade de presentear e receber, só um comentário paralelo, e ela foi tipo: "Ok, finalmente eu vou fazer isso". Então acordou meia hora mais cedo e assistiu meus vídeos no YouTube. E, cara, num daqueles vídeos eu compartilhei uma pergunta bem simples que era sobre o que mais é possível, só isso. Bem simples. Então aí tem uma ótima pergunta para você, o que mais é possível? E ela ficou lá no quintal, que tinha, grama morta, porque eles não tinham dinheiro para pagar para molhar a grama. Então a grama estava morta, nada de flores, tudo morto, e ela tipo: "O que mais é possível?". No dia seguinte, o vizinho chegou e disse: "Ei, eu não sei se você precisa, mas nós estamos aqui reformando o jardim e temos muita coisa. Temos, grama suficiente para você, se você quiser". O vizinho fez a grama do quintal todo e, tipo, a propósito, nós temos umas flores também e ficaria feliz em dar para você também. E isso foi a partir dela fazer a escolha de realmente nutrir a si mesma, de tirar um tempo e espaço para ela, para fazer a coisa que no passado seria julgado, porque de alguma maneira ela precisava colocar toda a energia para tentar criar a vida para a família dela e o negócio e o marido e o relacionamento e todas as pessoas. E essa coisa e a razão de eu estar trazendo isso à tona é porque nós pensamos com tanta frequência que isso seria egoísmo da nossa parte pegar tempo e espaço para nós, mas na verdade é um elemento essencial fazer essa coisa que nós, se verdadeiramente estivesse sendo nós, nós faríamos. E que 1.500 pessoas disseram isso. Quando você chega em 1.000 pessoas, você chega em algum lugar de tipo ter uma resposta mais precisa, sabe? Eu não sou estatístico aqui, mas estou dizendo que se 1.000 pessoas estão dizendo, tem alguma coisa verdadeira aí, sabe? Onde as coisas que as pessoas desejam fazer e fariam se não tivessem a estrutura de julgamento que elas estão vivendo, é a coisa que seria divertida e nutritiva para elas. Nós podemos fazer a escolha de fazer isso. Tira meia hora por dia.
seja lá o que for que nutre você, seja ouvir sua música favorita, tomar um café devagarinho, sabendo que ninguém vai tirar ele de você, o que quer que seja para você, meia hora por dia. Se você puder, meio dia por semana, ou 4 horas, 3 horas por semana para você, faz isso também, porque a ideia é que quando você está nutrido, você nutre. Quando você está cheio, você preenche e contribui para que outros se sentam satisfeitos também. E quase não tem presente mais grandioso no mundo do que nós contribuirmos e sermos a contribuição para receber. Mas sobre nós termos a contribuição e ser a contribuição e ser recebido, que é um presente incrível que muda o mundo inteiro. Você tem alguma. Eu sei que até hoje, tipo, eu vou e tiro um dia para mim, e aí entra o auto-julgamento, do tipo, eu preciso fazer alguma coisa. Ou em 15 minutos, minha mente vai começar a entrar em ação e ativar todas essas estruturas de julgamento que você está falando. Eu acho que a beleza de todas as coisas que você tem no YouTube, seus livros, suas classes, você não só está convidando as pessoas para ser isso, mas está dando ferramentas para elas chegarem até lá quando as coisas, sabe, esses padrões começam a chegar para tirar você dessa escolha. Ah, você tem alguma sugestão? Quer dizer, bom, eu tenho muitas. Quantas você quer? Bom, quanto você quer ser esquisito? Eu gostaria de ser muito esquisito. Eu sei, eu tenho um ponto de vista semelhante. Sabe que o significado original de esquisito é de espírito, destino e obstinação. Quando alguém diz que você é esquisito, tipo, você, tipo, não é um elogio, mas se você fosse saber o que é, saberia que é um elogio, sim. Bom, várias coisas. E a primeira é reconhecer, julgamento é sempre uma mentira desenhada para nos diminuir. E ainda assim a gente compra isso em vez de nos permitir ter o presente da leveza que ocorre quando estamos escolhendo o que é verdadeiro para nós sem julgamento. Então, uma outra ferramenta de Axis. Tem tantas ferramentas em Axis e são todas para você ter para você. Não são sobre Axis, são sobre você viver a sua vida, poder criar a sua vida nas trincheiras da vida, ok? E então, uma é o que é verdadeiro para você sempre te deixa mais leve, uma mentira sempre te deixa mais pesado. Então, quando você funciona a partir do que é verdadeiro para você, tem esse senso de tipo a minha irmã lá no quintal, tipo, literalmente depois de uma semana fazendo isso e o vizinho chega, hey, sabe de uma coisa? Deixa eu fazer isso para você. Sabe, essa é a leveza que nós lembramos e sabemos que deveríamos ter. E é o que fomos condicionados a acreditar que somos errados por isso. Em outras palavras, nós acreditamos que somos errados se não lutarmos o suficiente. Nos falaram que estamos errados. Pense em quando você era criança ou mais jovem do que hoje. Qualquer momento, quando algo veio fácil para você e as pessoas te fizeram erradas, onde as pessoas pensavam que você estava trapaceando, sabe, para mim, eu não fui para a escola. Quer dizer, eu fui para a escola, mas subsequentemente eu não iria e eu não estudava e eu tirava 10 o tempo todo. E chegou um ponto que alguém disse: Você está colando? Eu disse: De quem eu estou colando? Não tem ninguém aqui perto para me dar as respostas. E eles, tipo, não, eu só tenho muita sorte, sabe? Então, quanto você tem tentado provar ao mundo que você não tem sorte e as coisas não funcionam melhor para você do que para os outros? Não são mais fáceis, como se de alguma maneira você foi feito errado de estar, por ter mais fácil para você do que isso na sua vida inteira. E só fica mais difícil para você quando fizeram errado por ser fácil para você, e aí tipo, oh, seria mais fácil para mim ser igual a outra pessoa se eu tornasse mais difícil para mim, porque é o que as pessoas esperam e sentem conexão e eles se sentem mais grandiosos e ter mais facilidade, então eu vou fazer as coisas difíceis. Então todos vocês que têm feito mais difícil para você do que tem que ser, para que possam ter a conexão com as pessoas que acreditam em dificuldade, uma dificuldade que provavelmente você não acreditava quando chegou aqui nessa vida, você vai destruir, descriar, por favor. Certo, errado, bom e mal, pode, todos as 100, cursos, garotos, povo, criações, bases e aléns.
Então, outro elemento do erro, ah, pode ser que a gente fala sobre isso daqui a um minuto, eu vou ver, porque tem uma coisa que nós tropeçamos, que tem sido imenso ultimamente, eu não tenho 100% de certeza de que eu quero trazer isso para o dia de sendo você, pelo menos não ainda. Porque, sabe, é interessante que eu acho que nós já tivemos no dia de sendo você ou uma entrevista antes, uma mulher que subiu no Monte Everest e recentemente ela estava, tipo, caminhando pelo, eu acho que o Polo Norte, eu acho que há 55 dias ou algo assim, eu posso estar enganada, e tipo, não tinha ninguém perto por milhares de milhas e só tinha ela, a terra, gelo e neve por toda parte. E a coisa mais difícil era fazer com que a mente dela parasse de trazer coisas para à tona e tipo depois de alguns dias era a mesma coisa, tipo, você já viu isso ontem, não vai ficar bem. Então você realmente começa a ver como se torna esse padrão repetitivo. E a ferramenta que ela usou o tempo todo foi tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E ficou repetindo isso. E eu também perguntei: você ouviu música? Como você passou por isso? Ela disse: eu só repetia, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória durante toda a trilha. E eu achei isso muito legal. Eu adorei isso. Obrigado. E ela é incrível. Não tem nada que essa garota não possa fazer. Sim, estamos falando do Monte Everest, mas esse foi só o primeiro. Esse foi o primeiro, sabe? Ela estava tipo. E ela não era escaladora, entre aspas, até decidir escalar uma montanha, e aí se tornou uma escaladora. Mas a história que ela tem de realmente usar as ferramentas de Axis. Então, essa ferramenta eu quero enfatizar de novo. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E glória é expressão exuberante e abundância. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Use pelo menos 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, e a sua vida literalmente vai começar a mudar. E se você não entender por que ou como, eu entendo completamente. Eu também não entendia, mas quando cheguei no Axis há 26 anos atrás, eu estava em tanto sofrimento que eu estava disposto a experimentar qualquer coisa. E é interessante que as pessoas chegam no nível de sofrimento para experimentar algo que funciona. Algumas pessoas têm que chegar lá, mas parece que eu era uma delas na época, mas no meu Instagram e no YouTube, eu fiz um desafio de 30 dias, onde passamos tudo na vida, vem a mim com facilidade, alegria e glória, pelo menos 100 vezes. E foi tão bonito ver o que as pessoas receberam. Foi tão bonito que eu acho que eu vou fazer de novo, porque foi um presente, foi tipo, ah, meu Deus, milhares de nós pelo mundo, só estando lá para essa presença de tudo na vida, não só as coisas boas acontecem para mim, porque isso não vai acontecer. Acontece merda para todos nós, mas quando você olha de um lugar diferente, não é merda. Não tem que parecer com a nhaca que alguém perto de você não está disposto a ter facilidade, alegria e glória na vida, pode ver como se fosse isso. Então, é tão glorioso ter, e é meio que assim, sabe, o dia de sendo você. E a propósito, enquanto estamos no dia de sendo você, estou fazendo algo chamado síntese energética do ser, ESB, que na verdade é a base do livro Sendo Você. E o que acontece é que há 26 anos, Gary Douglas, o fundador de Access, veio no meu consultório e pediu uma sessão. Eu era quiroprata e ele tipo, você precisa ir no nível mais elevado direto para isso. E eu não fazia ideia. Ele disse: pergunte ao meu corpo, siga energia, você vai saber o que fazer. Tinha uma energia, um espaço e algo bonito que veio naquele dia, e ainda eu não tenho a habilidade de descrever. Mas agora eu chamo de SB, síntese energética de ser. E é uma maneira, um mojo energético de contribuir para as pessoas e coisas que, quando eu faço, simplesmente começa a derreter os nãos do seu mundo para sim de possibilidades.
Então, parece esquisito, mas estou fazendo isso o tempo todo aqui, porque ah, palavras podem ser bem úteis, e ainda assim, se você puder ter uma expansão para um universo de algo diferente, isso é muito mais incrível e mais divertido e é de verdade, isso é você. Se você está assistindo isso agora, a propósito por estar aqui, obrigado por ter você como parte do Dia Internacional de Sendo Você. Realmente é sobre isso que é tudo isso aqui, é para isso que é tudo isso aqui. A doçura de estar vivo, o presente de estar vivo é possível para você também. E a parte esquisita é que isso é muito mais energético do que verbal. É muito mais energético do que é uma coisa que se pensa. Mas isso também somos nós. Então, você viu o comentário? Gratidão de Jakarta, Indonésia. Indonésia, o livro Sendo Você me levou a ser eu, viajar para as classes globais e também para a encarnação feita diferente. Boom, chacalaca. Sabe, é por isso que eu criei esse dia. Eu não queria que isso ficasse disponível só para as pessoas que têm o livro. Tipo, vamos lá, mundo, vamos brincar. Ah, e isso também é. Eu lembro da primeira classe de ESB com você. Eu acho que foi antes do lançamento do livro Sendo Você e você falou sobre energia. Eu realmente peguei naquela classe de quanto eram as energéticas de eu escolher ser e não comprar, que as energias ao meu redor eram eu. Então, quando falamos sobre essa energia, eu convido todo mundo a simplesmente soltar suas mentes e receber. Baixe seus muros e barreiras e veja o que você pode receber hoje sem tentar decifrar. Ser você não é algo que você tem que entender. Se você já tentou, provavelmente percebeu que não é algo compreensível, tão verdadeiro, porque ou você pode estar nessa rodinha de hamster de julgamento mental, que tipo, oh meu Deus, aquele hamsterzinho tem que cansar em algum momento, sabe? Na minha cabeça, a gente fica assim, um super hamster, sabe? Essa rodinha mental que a gente fica. Talvez nós temos um time de hamsters, quando um cansa, o outro vem e continua. Exatamente, é como se tivesse uma corrida de maratona para uma equipe de hamster. Tipo, tô cansado de correr tanto, de pensar tanto. Agora você continua e dá mais poder para essa mente aqui. Mas caramba, é tão além quando isso não é mais a coisa que você acredita que tem que funcionar a partir disso, ou aderir a isso. Tantas possibilidades, e é tão interessante que, como você disse, tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória, 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite. Mas se começar a se tornar um mantra para você que corre na sua cabeça, ele vai afastando o hamster. Não vai ter mais hamster se você usar tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Mas, mais uma vez, você tem que fazer. Essas ferramentas, nós vivemos num mundo esquisito em que as pessoas pensam que elas vão. Tipo, se eu disser, ei, por que você não usa tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória 10 vezes de manhã, 10 vezes à noite, ou sabe como o desafio de 30 dias, 100 vezes por dia? As pessoas pensam que se elas pensarem em fazer isso, vão ter o resultado. Não funciona, você tem que fazer. Você tem que realmente fazer. Tipo, se você pensar em treinar, seu corpo não vai mudar. É semelhante, mas mais gratificante. Eu sei esquisito, não é? Se eu assistir vídeos no Instagram de outras pessoas fazendo exercício, eu não vou mudar o meu corpo? Quê? Mas a parte esquisita é a seguinte, ao você começar a escolher mais e entrar mais em contato com o que quer que você esteja pedindo, não tem nada que você não aceite, que não nos deixe mais leve. Você, tipo, vai ter pessoas que, eu gostaria de ter um corpo assim, e eles começam a criar, e eu, tipo, o que que você está fazendo? Bom, eu só pedi. E eu, tipo, uau, isso somos nós. Isso somos nós. Nós somos mágicos.
E isso é parte de, sabe, tudo na vida vem a nós com facilidade, alegria e glória, que também começa a chegar no peça e receberás, que funciona para você. Mas você tem que ser a pessoa que pede. E você também tem que ser aquele que está disposto a receber algo diferente, não no nível que você possa entender, prever ou controlar. Porque nossa necessidade de controlar e prever é o que impede de o universo contribuir para nós com algo que nós nem podemos sondar. E quantos de vocês, ouvindo ou assistindo, estão aqui, tipo, eu sei que eu sou mágico, me ajuda. Bom, é por isso que, pessoalmente, eu criei cada coisa que eu criei, incluindo esse dia de hoje, que é, você é mágico. Agora, o que você teria que escolher e reconhecer? O que você teria que mudar e o que você teria que soltar para se permitir saber disso, perceber isso, receber isso e poder ser isso? Tudo que não permite isso, você vai destruir e descriar, por favor. Vês um deusilhão, certo, errado, bem, mal, podipócrates, assim, curtos, carotos, povoados, bases, criações e aléns. Então, quantas vezes a sua vida tem a sensação de que tem algo, alguém trabalhando contra você e você está tipo, mas eu faço o meu melhor, eu tento ser a melhor pessoa que eu posso, mas me sinto que sou a pessoa que todo mundo é maldosa comigo, não consigo criar o dinheiro, não consigo fazer isso. Bem, e se você não mais tivesse que dar credenciais a nada que vai funcionar ou trabalhar contra você? E se você fosse para, sabe de uma coisa? Na verdade, eu vou parar de acreditar em qualquer parte do meu corpo ou ser que eu estou errado ou que eu sou menos, que eu alguma vez fiz algo errado e reconhecer que a única coisa que eu sempre desejei fazer é contribuir para todo mundo. E eu vou reconhecer hoje, começando agora, que esse é um presente, esse é o presente que eu sou. E que isso é algo pelo qual eu posso ser grato sobre mim, algo que eu posso valorizar sobre mim, algo que eu posso reconhecer como verdadeiro, porque me faz mais leve. Eu queria que alguém falasse sobre isso, mas eu acho que eu tinha que vir por dia de Sendo Você 2026 para reconhecer, mas a partir de hoje eu não vou comprar mais a mentira que de alguma maneira eu sou uma pessoa má, terrível, cruel e perversa. Chega. Sim? Sim, vês um deusilhão, certo, errado, bom e mal, podipócrates a 100, curtos, garotos, polvas, criações, bases e aléns. E se você não sabe o que são essas palavras esquisitas que eu tenho dito, você pode ir para theclearingstatement.com e a minha amiga Simone Milassas e eu explicaremos para você de maneira abreviada ou longa, depende de quão forte é o seu toque. Eu gosto de cada palavra explicada, ou se você quiser ter só uma noção do que é, você pode ter isso também, mas basicamente é um dos maiores upgrades de desenvolvimento pessoal desde que existe desenvolvimento pessoal. E é uma maneira de mudar tudo que você quer mudar. Agora vamos falar sobre tudo que eu realmente quero falar, que todos precisamos, mas eu não queria falar, mas é claro que eu quero falar porque eu falo sobre qualquer coisa, não importa quão esquisito eu pareça, porque eu não me importo com os pontos de vista de ninguém sobre mim mais. E eu convido você para essa possibilidade também. Não dá a mínima para os julgamentos das pessoas sobre você. Não a partir de resistência, tipo, eu não me importo dos seus julgamentos, você está errado e eu te odeio. Não, do que eu estou falando é tudo bem se você tiver que me julgar, tá tudo bem. Eu não, eu não tenho julgamento do seu julgamento. Tudo bem. Eu entendo que você tem que fazer o que você tem que fazer para manter o que você tem que manter ou resistir o que tem que resistir. Tô totalmente ok. Você não está errado, nós não estamos errados, eu não estou errado. Se você me julgar, eu nunca vou comprar o seu ponto de vista como valioso. Eu vou reconhecer quão limitante isso é e eu não vou escolher comprar a limitação, mas eu sempre saberei que você terá outra escolha e eu nunca vou te julgar por me julgar. E se esse puder ser o seu ponto de vista? Certo, errado, bom e mal, pode, todos assim, curtos, garotos, povos, bases, criações e além. Desculpe, o que foi isso? Eu disse, eu vou ter isso. Sim, vamos ter isso.
E isso realmente é, mais uma vez, aqui tem mais um exemplo disso, é uma energia que realmente é um exemplo de nós sendo nós. E sabe, eu adoraria dizer que eu fui isso assim a minha vida inteira. Não fui, não. Eu tinha tanto problema com ser julgado, porque eu queria que todos nos dessemos bem, e eu queria amar todo mundo, que ninguém julgava e que recebesse quanto eu amava e todos fôssemos amáveis e blá 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 blá. Sabe, a gente tem todas essas coisas, e daí eu percebi que julgamento não é a relevância que nós tornamos, quer seja nós ou outra pessoa. Ok, todos seus filhos da puta bonitos, eu gostaria de contribuir algo para vocês que eu pediria para vocês terem para o resto da existência, basicamente. Cada vez que você se sentir errado, cada vez que você tiver um senso de que algo ou alguém está trabalhando contra você, cada vez que você tiver uma sensação de não poder fazer, ou cada coisa que você tiver a sensação de algo pesado e não leve, eu gostaria que você fizesse o seguinte: Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, pock, 100 shorts, boys, povas, bases, creations and beyonds. E eu vou dizer isso de novo mais devagar. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom pock, all 100 shorts, boys, povods, bases, creations and beyonds. Agora, quantos de vocês tiveram uma sensação de que não me importa quanto você se esforce, tem sempre algo trabalhando contra você? É isso aí, eu acabei de puxar a cortina de uma das coisas grandes que trabalha contra você. Você pode escolher fazer isso ou não, ou pode escolher pensar que eu sou louco, mas provavelmente eu sou e sou mais feliz do que a maioria das pessoas, então tem isso aí. Aí vai. E se você reconhecesse que quanto mais louco você estiver disposto a ser, mais feliz você tende a ser, e você também parece louco quando não compra o julgamento dos outros. Então, quantas vezes você comprou o julgamento de outras pessoas e nesse momento perceba tudo isso e diga: Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, pock, all 100 shorts, boys, povods, bases, creations and beyonds. Por favor, saibam que isso deve ser feito somente em inglês. Por favor, saibam, não era para eu dizer isso em voz alta, em público, no dia de sendo você. Saibam que eu não dou a mínima, eu estou te dando algo que te liberta. Saiba que se você quiser fugir de mim, de Access ou disso aqui, você pode pegar e dizer: Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, pock, all 100 shorts, boys, povos, base creations and beyonds. Você pode dizer que eu sou um sonhador maluco, mas não sou o único. Não seria interessante se todas essas fontes de anti-você escondidos começassem a sumir para que você pudesse ser você? Desculpe o que você ia dizer. Eu só vou dizer uma coisa sobre abraçar a sua loucura sem julgamento, essa ferramenta que tem vindo à tona com plena força já há um mês agora, que eu não fazia ideia, mas está mudando essa parte em que você usa o que você acha que é loucura para destruir você mesmo, sabe? Os pensamentos negativos e essas coisas. Então, ajuda muito e me ajudou muito pessoalmente. Sim, você e eu, nós dois. Então, todo mundo, tudo que isso tudo trouxe à tona. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, pock, all 100 shorts, boys, povods, bases, creations and beyonds. Eu amo porque não era para você dizer tudo isso. Todo mundo é para agir como se isso não existisse? Espera aí, desculpe, isso já está aqui fudendo com todo mundo, mas fode com as pessoas que realmente têm a bondade, o desejo de algo mais grandioso, o desejo de um mundo diferente mais do que qualquer outra pessoa. Então, a maneira que funciona, essas coisas foram usadas para tentar controlar, desde que existe pessoas, coisas e bagunças, desde que essa realidade existe, as pessoas têm usado isso para controlar outras pessoas. Então, toda vez que você vai para raiva, ira, ganância, necessidade, avareza, que é tipo, eu tenho que ter tudo, tudo é meu, tristeza, e quando eu quero mencionar de novo a necessidade, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Pense quantas vezes você, tipo, caramba, alguém me ajuda, eu preciso de ajuda. Bom, talvez o que você fez foi chamar algo que disse, eu vou te ajudar, exceto que isso fica por aí depois de te ajudar.
E tipo, você precisa de mim? Você não tem nenhum poder? Quantas dessas coisas dizem para você que você não tem nenhum poder? Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, poca, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Mais uma vez. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, poca, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Eu não estou tentando dar uma desculpa para você tentar. Eu estou tentando te dar uma ferramenta para se livrar de algo que ninguém mais no planeta fala ou sabe sobre isso, e ninguém jamais vai falar. Isso mudou o sabor do dia de ser você. Será que eu volto para a pesquisa agora? E a gente tinha uma pesquisa. Vamos ver. Uma enquete. Uma das perguntas é: como você sabe que não é sendo você? E agora você falou sobre o peso, raiva, tristeza, ansiedade, dor no estômago, dor no corpo. Essa é uma das ferramentas que você pode recorrer nesse momento de ser você para mudar isso. Ok, pessoal, cada vez que você não estiver sendo você, por favor, comece por aqui. É o que você vai ter de mais agora. Espero que no próximo dia de ser você, isso não seja mais uma questão, mas com um número suficiente de nós se livrando dessas coisas. Mas eu acho que é tão engraçado. Muitos de vocês podem estar por aí, tipo, que porra, que... Lembra, o que é verdadeiro te deixa mais leve, uma mentira te deixa mais pesada. Se você tem essa dúvida, precisa ir embora, ou seu computador deu um branco, você não consegue mais ouvir nada, demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100, shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. E para os facilitadores de Access, eu ainda sugiro, não façam isso ao vivo nas mídias sociais, por favor. Eu estou fazendo seguindo uma linha de energia específica que eu achei que não ia aparecer. Então, eu só queria que vocês soubessem, porque o que vai acontecer sabe lá o que vai acontecer. Então, para todos vocês que estão assistindo, quanto da sua vida, quanto do seu senso de necessidade, quanto do seu senso de pobreza, quanto do seu senso de eu não tenho isso, não tenho essa capacidade. Você só pega a energia de tudo isso e agora diga: Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, povas, bases, creations and beyonds. Quanto da pobreza nos últimos 5 ou 6 anos faz isso? Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, povas, bases, creations and beyonds. Quanto do senso de que você precisa se separar disso aqui agora? Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, povas, bases, creations and beyonds. Baby. E uma das coisas que você falou foi da raiva, da tristeza e tudo isso. Tem muitas respostas sobre isso. Quando vem respostas de raiva e irritação, você pode falar da diferença de raiva e potência e como você sabe que você está escolhendo e que vem essa potência que parece ser uma raiva e, na verdade, você está sendo mais essa demanda que você está sendo com todos esses processos de liberação de demônios? Ah, sim. Então, uma das maiores mentiras que compramos é que quando estamos sendo potentes, potente é a habilidade de criar mudança, de fazer algo diferente, fazer algo mudar no momento. Uma das mentiras que compramos é que isso é raiva. E a questão sobre a raiva ah, é vocês, pessoal, os buscadores do mundo. Aqui vai mais uma coisa. 50% da população são uma espécie como você, pessoas que são buscadores.
Parte interessante dos buscadores, nós chamamos eles de humanoides, sabe? Porque somos esquisitos e você é esquisito. Ah, sim, esquisito é de espírito, destino e obstinação. Os humanoides são esquisitos, assim como, como nós. Onde você sabe que algo é possível, olha para essa realidade, tipo, se isso é tudo que existe, por que estamos aqui? E a coisa sobre humanoides é que eles tendem a se julgar e nunca os outros, mas acham que são julgadores. Então, deixa eu cuidar disso para vocês. Quantos de vocês pensaram que são julgadores? E vocês me permitem mostrar para vocês que não são? Legal. Então, é o seguinte: se você já teve um pensamento de, ah, meu Deus, eu estou sendo muito julgador, isso geralmente não é. Por quê? Porque alguém que realmente julga muito nunca pensa, meu Deus, eu estou julgando muito. Eles só sabem que estão certos e você está errado. Então, quanto você tem pensado que você está julgando, mas a única pessoa que você realmente julga é você. Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque o que acontece é quando você tem essa energia onde você não vai pegar merda de ninguém nem de nada, sabe essa energia? Sabe essa daí, não sabe? Eu sei que você sabe. Você já teve uma vez há uns 16 anos e parou desde então, seja lá qual for essa energia, e julgou desde então, não é? Essa é a potência de você. Essa é a potência, mas nos ensinaram que está errado e não queremos estar errados e não queremos nenhuma vez ter tanta energia que nós vamos machucar outra pessoa, porque sabemos que em algum lugar nós temos muito poder. Sim? Sim. Ok, então nós sabemos que em algum lugar temos muito poder. E temos essa ideia esquisita de que se eu não controlar isso o tempo todo, eu vou machucar alguém. Ei, eu tenho uma coisa para isso. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, poco, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Eu quero dizer, use isso para tudo, por favor. Quando tiver um comentário, tipo, eu uso isso para os meus medos. Oh, muito obrigado. De nada. E é por isso que eu estou apresentando essa ferramenta. Ah, então, com a potência que você tem, tem essa coisa, se você não se parasse mais, se você não, a cada momento que você tem uma energia expansiva, ou que parece ser uma energia explosiva, se você não julgasse e tentasse fazê-la errada, quanto você poderia mudar, quanto você poderia criar, porque você, na verdade, é destrutivo ou você é altamente criativo? Você é destrutivo, como foi levado a acreditar, ou isso é a habilidade que você tem, que parece raiva, porque é uma energia que não é capaz de ser controlada. E se não for raiva? E se for capacidade? E se for capacidade crua, potência crua, uma habilidade crua? E se você pudesse direcionar isso e pudesse criar algo mais grandioso para você e para todo mundo, tudo que não permite isso, e todos os lugares que você comprou, que se tiver uma intensidade deve ser raiva, e se na verdade for o poder de criar mudança? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, cultos, garotos, povos, bases, criações e aléns. E tudo que tem sussurrado nos seus ouvidos que você não deveria ser isso porque é mal e errado e não é poder, é mal e tudo que está te dizendo que você é mal. Eu tenho uma ideia. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, poco, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Ah, como está? Maravilhoso. Vamos fazer de novo? Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, park, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Não seria essa coisa maravilhosa e esquisita? Veja que Axis nós falamos sobre o que quer que for. E estamos dispostos a, esperamos não ser estúpidos sobre isso, porque dizer para alguém algo que ela não pode ouvir não é bondade. Então, eu, continuando aqui com essa coisa específica, é tipo,
É um pouco meio a meio, exceto que na minha mente é tipo, é claro que eu vou falar sobre isso, porque é a maior mudança que as pessoas podem ter agora, mas também percebo que isso pode apertar botões nas pessoas, mas quantos dos botões que você achou que tinha, quantos dos julgamentos que você achou que tinha, quantas coisas que você achou que eram os julgamentos que tinha que evitar, quantas coisas que você achava que tinha que controlar, quanto da sua necessidade, raiva, tristeza, quanto de você dar check-out e se retirar, quanto disso é da porra dos demônios que você tem de alguma vida que você achou que eles fariam algo por você, que você não consegue nem reconhecer, porque então você é mal, que você abriu porta para isso, então tudo que você fez para abrir porta para eles em qualquer vida, para permitir que eles controlem qualquer parte de você, da sua vida, do seu viver, da sua realidade, da sua felicidade, dos seus fluxos de dinheiro, o senso de você, o senso da beleza de você, o senso da beleza de estar vivo. Você vai agora destruir, descriar tudo isso, por favor? Certo, errado, bom e mal, pode hipócritas, assim, cultos, garotos, povos, bases, criações e além. E agora você vai demandar. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Minha filha me pediu outro dia como as pessoas podem fazer coisas ruins. Ela disse, elas não se sentem culpadas? E eu disse, esse é um dos grandes elementos disso, e também esse é outro elemento quando vocês que não fazem coisas erradas ficam pensando que são maus, terríveis e péssimos. Se você vem para as classes de Axis, a gente pode desembalar mais isso aqui, dar mais clareza de como isso funciona, de por que está lá, etc, etc. Que você provavelmente pensa que provavelmente eu deveria, mas não, só vou dar a ferramenta aqui, porque é tipo, se você puder ter essa coisa e fazer isso e começar a liberar isso, o seu senso de espaço e possibilidade vai se tornar dinamicamente diferente. E se você olhar para as pessoas do mundo que parecem só querer destruir, quanto disso são demônios? E parece esquisito, porque toda coisa de Axis é não somos um movimento espiritual, somos um movimento de consciência, mas parece uma coisa esquisita, porque parece que tipo, "Oh, você está culpando os demônios, blá blá." Não, pessoas usaram eles para tentar ganhar poder e controle. E ok, quem se importa? Vamos só liberar eles para não ser mais o efeito dessa merda, para que a gente possa ver muito mais claramente e reconhecer que o que você tem disponível pode ser tão glorioso quanto você sempre esperou, sempre pensou. E se você é uma dessas pessoas que eu sei que a minha vida deveria ser mais gloriosa do que isso, o que está acontecendo? Libera essas coisas sobre tudo. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Então eu tenho um favor para pedir a todos vocês que estão assistindo. Eu gostaria que cada um aqui conectasse com 350 mil outras pessoas em corpos, cada um em 350 mil pessoas diferentes. Vamos fazer essa coisa. Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. Ah, não vai ser ótimo quando a CNN me ligar depois de ouvir falar desse dia de sendo você, dizendo, desculpe-me. Agora é a hora desse raio. É bem isso aí, é isso aí, filha da puta. Parte da razão que eu estou fazendo isso aqui é que chega, sabe? Eu já fui exposto aos segredos do universo e tento presenteá-los às pessoas, e eu gostaria que mais pessoas tivessem mais acesso ao que mais realmente é possível. E isso é sobre você, ter você. Por favor, saiba que não é sobre me seguir, seguir Access. A propósito, quantos demônios você tem para criar você como seguidor e resistindo a ser seguidor e pensar que alguém que não tem desejo nenhum de fazer você seguidor faz você seguidor? Quantos demônios você tem para separar você de todas as fontes de contribuição para você e consciência para você? Demons, go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, poets, bases, creations and beyonds. É interessante que enquanto você está conectado a 350 mil pessoas, eu gostaria de pedir uma coisa.
Então, todos vocês que estão assistindo, o que vocês sabem que é possível para o nosso mundo e futuro que sempre esperavam que poderia existir? Quantos vocês desistiram da esperança por causa da insanidade que parece que o mundo está vivendo aí? Se você for a esperança, assim como no filme Tomorrowland, que eles projetam que o mundo vai acabar e o mundo está prestes a acabar, e qual é a solução? Os sonhadores, os esquisitões como você e eu, que sabem que algo diferente é possível. Você vai, por favor, dizer sim para essa possibilidade? Sim, você vai dizer sim para o futuro que nós pensávamos que estávamos sonhando e éramos loucos por perceber? Vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 100. 1, 2, 3, 4, 5 vezes 100. Ah. Ah. E outra favorita, demons go back to from whence you came, never to return to us or this reality again. Right, wrong, good and bad, bottom, POC, 100 shorts, boys, poets, spaces, creations and beyonds. Ok, para todo mundo. Ah, eu tenho mais uma coisa. Na verdade, senhora Mônica e a senhora Allison, podem, por favor, me enviar as 10 coisas, porque eu gostaria de fazer isso. E eu percebi quanto pode parecer esquisito, sabe? Estamos fazendo isso, conectado a todas essas pessoas, e alguns de vocês, tipo, oh, sim, faz total sentido, e outros podem estar, tipo, meu, que merda esquisita. Ah, não importa. Merda esquisita faz total sentido, e é os dois. Então, toda a dissonância cognitiva que você tem, todos os impasses que você tem, onde faz total sentido e parece loucura pra caralho, certo, errado, bom e mal, pode, hipócrita, desassem, cultos, garotos, povos, bases, criações e além. Então, enquanto estamos conectados com todas essas pessoas, eu gostaria de pedir por essas 10 coisas. Essas 10 coisas são coisas que nós tivemos consciência há muito tempo. Com 10.000 pessoas verdadeiramente na consciência, nós poderíamos pedir e começar a criar um mundo que funciona para todos nós. E eu quero dizer todos nós mesmos. Toda definição, toda consciência de consciência, onde tudo existe e todos existem e ninguém e nada é julgado. Ninguém e nada é julgado. Ninguém e nada é julgado. Não aquela coisa que as pessoas fazem do tipo, eu não julgo essas pessoas, mas elas estão erradas. Eu não julgo essas pessoas, mas elas são menos que eu. Não, ninguém nem nada. Nada é julgado, ok? Então tem essas 10 coisas que nós pedimos. E eu gostaria de pedir para que nós pedimos isso agora. Mais uma vez, se você estiver disposto, você pode ouvi-las antes de dizer sim. Eu acho que a maioria vai ficar grato por essa conversa e, se não, você pode dizer não no final, eu não me importo. Então, as 10 coisas. A primeira é mundo sem separação. Número 2, verdadeira justiça. Número 3, guardiões da terra, conservação da terra e com a terra. Depois, venham os estadistas e caiam os políticos. Estadistas cuidam de todo mundo e os políticos cuidam só de si mesmo. Acho que todo mundo já sabe isso aqui. Número 5, consciência infectando o mundo inteiro. Número 6, um mundo de possibilidades e não de limitações. Número 7, atualização das 9 trends, que são essas capacidades miraculosas que nós deveríamos ter acesso, que nós acessamos às vezes, mas geralmente só numa emergência, coisas como transmigração, a habilidade de mudar, de levar o corpo para outro lugar sem avião, trem ou carro. Número 8, verdadeira conscientização ambiental. Número 9, encarnação como parte da alegria de ser. E número 10, riquezas e prosperidade para todos que estão dispostos a tê-las. Vocês diriam sim, por favor? Vezes um deusilhão. Certo, errado, bom e mal, por hipócritas a 100, curtos, carotos, povas, bases, criações e aléns. Veja, com um número suficiente de nós pedindo isso, nós podemos mudar as coisas quase que instantaneamente. Dificuldade tem sido ah,
que achamos que somos pequenos, que não somos o poder, ou não somos que a pessoa de 8 bilhões teria, em vez de ser infinito, com ser adorável, conectado com a unidade, com tudo. Por favor, me faça um favor, solta aquelas 350 mil pessoas em corpos, por favor. Eram 350 mil para cada um para criar o maior impacto possível. De novo, eu diria que eu sou um sonhador, mas não sou o único. Veja, se você absolutamente ama isso é incrível. Se absolutamente odeia isso, está incrível. Sabe, se você está no meio disso, é ótimo. Só quero reconhecer que, às vezes, as coisas mais verdadeiras para nós são as que mais resistimos. Simplesmente porque eu posso te dizer o porquê. O porquê? Porque aprendemos que temos a eliminar para nos encaixar com os outros. Tudo que você aprendeu e decidiu que tem que eliminar para se encaixar com os outros, e que se você não eliminasse mais, nutriria totalmente a você, te faria tão feliz que você não saberia o que fazer, te faria tão fora de controle, fora de definição, e as coisas apareceriam para você das maneiras mais miraculosas. Certo, errado, bom, mal, pode, pode, todas as 100, cultos, garotos, povetes, criações, bases. Ele não parece o cavalo morto, mas demons go back to from his game, never to return to us this route again, right wrong with a back for a poke, 100 shots, boys, poets, creations, bases and beyond. Aqui da parte engraçada é que os demônios estão assim, ai, droga, achei que você tinha esquecido da gente. Filho da mãe, você está no destaque aqui debaixo da minha lupa. Eu estou aqui queimando vocês, nem que eu chamasse vocês de formiga, que ponto de vista esquisito, não sou muito gentil, mas enfim, eles estão aqui, vamos fazer isso, vamos mudar essa coisa. Eu mencionei a convergência no webinário, outra coisa. Eu também quero mencionar, Megan, como a Dani falou, se você amou, está no meio, odiou, tem o looping que você criou, muito legal, que você pode colocar quando está dormindo, quando está dirigindo. E também tem várias coisas que você pode adquirir no doutordenria.com, é o site. Você pode encontrar lá, caso você queira ter mais disso. Chama-se o Bundle dos Demônios, né? O pacote dos demônios. A gente fez o pacote da limpeza de demônios, esse é o nome. Então, não está no bem.com, porque a gente não achou que você falaria disso. Ninguém achou que eu falaria disso. Eu meio que sabia disso daí, mas vá, sabe. Eu sou esquisita. Ah, e daí eu queria dizer que a chamada da convergência, a convergência de possibilidades para um futuro diferente, estava no bnu.com, aí foi uma chamada, duas chamadas que Dan fez com o Gary. Aí tem 2.000, 3.000 pessoas, mais de 20.000, 30.000 pessoas que fizeram o download. E se você ouviu, ouça de novo. É incrível ver o que agora você consegue ouvir agora. E a chamada foi em dezembro de 2025. Está no bem.com, é gratuito. E deixa eu falar mais da chamada da convergência. Foram duas chamadas que Gary Douglas, o fundador de Access, e Dan fizeram. A informação que tínhamos naquela época era sobre a realidade mestre, que é matéria, energia, espaço e tempo, onde energia e espaço são o que é verdadeiro, como você, enquanto ser, e estão num sanduíche entre matéria e tempo para criar uma realidade que faz um loop nos mesmos padrões de chateação e intriga. Então, ali foi o enorme começo de ir além disso. E, junto disso, tem essa coisa chamada um ESC, que eu faço, que é a síntese energética da comunhão, que é sobre convidar você para ser a unidade, para convidar você para não estar mais separado de ninguém e nada, em nenhuma molécula em existência. E junto dessa conversa, o reconhecimento de que a hora é finalmente o tempo e o espaço para a convergência de possibilidades existir,
a convergência de possibilidades, além de limitações, além de certo e errado, além do julgamento, além dessa necessidade de nos fazer menores. Então, essas foram as conversas que tivemos no final do ano passado. E aí, uma das coisas que temos no Access é que temos diferentes processos. Nós colocamos a gente tem a sensação de algo que está emperrando ou limitando alguém, a gente coloca palavras, usamos depois o enunciado aclarador, perguntando: você vai destruir, descriar isso? Então, tem um loop de processo com isso também. Tudo isso é gratuito, é nosso presente para você, ok? Então, ouvir essas chamadas e esse loop de processos, uau! Eu queria poder te dizer o quanto isso ajuda, mas se você tiver um senso disso, que pode ser uma contribuição para você, por favor, faça. Eu só queria colocar um pouco mais de coisas com relação a isso para pessoas que podem ser novas. E se você tiver aí agora, tipo, o que está acontecendo, cara? Parece que voltou toda a viagem de ácido que eu já fiz de todas as vidas, e de nada. Aqui está a parte engraçada. A partir desse espaço esquisito, seja ele qual for, quanto mais isso é mais o espaço de você. Trabalhamos realmente duro, eu sei, gastamos muita energia trabalhando duro para me tornar mental, compreensível, aceitável, não errado. Mas realmente, quando de verdade eu estou sendo eu me sinto uma criança na viagem de ácido. Nada é sólido, nada tem a significância que os outros fizeram. Então, tudo que você fez para achar que você tem que tornar tudo significante, estruturado e compreensível para os outros, você vai agora destruir, descriar e ter alegria além disso? Certo, errado, bom, mal, pode pouco, todas as 100 cultos, garotos, povoados, criações, bases e além. Ok, desculpa, qual era a outra coisa que você ia falar, Megan? Acrescentando a isso, muitas coisas diferentes também, tipo, qual é o meu propósito, como sou eu, perto de outras pessoas, como não colocar muito esforço inteiramente, ser eu. Para mim, as chamadas da convergência que você falou, todas as coisas, todas as classes, empodera você, vamos dizer, não achar que você é só um pouquinho entre 7 bilhões de pessoas para, de verdade, contribuir algo no mundo em que você está. E, de fato, ser feliz no planeta. Essas chamadas da convergência, especialmente quando parece que o mundo está indo lá abaixo, tudo isso me faz lembrar que tem possibilidades e que eu também posso escolher ser e criar isso. É o pequeno eu, né? É isso. Então, muito bom. O euzinho aqui. Sim. Bem, a outra coisa que está vindo, 30 de julho, a próxima coisa possível é que você vai fazer um webinário com Sara Grandinetti, sua irmã, que você falou que finalmente mudou tudo depois de ouvir seus vídeos de YouTube. E vai ser no dia 30 de julho. É chamado Você Já Está Se Divertindo e Como Criar uma Vida que Você Curta Beber. Se você quiser estar lá, se inscreva, inscreva. É daqui mais ou menos um mês de agora. Vamos ver que coisas novas vão surgir até lá também. E é gratuita também. Então pronto. Seu preço favorito, pessoal? Eu acho que a Jane, Laura pode me corrigir, mas acho que a gente meio que vai agora para um vídeo de destaque de diferentes clipes de classes suas, de sendo você mandando o mundo, de taster de C, talvez de SB. Quero dizer, se você gostar desse texto, dessa hora, desse vídeo com Dave, tem um aplicativo chamado Access Me, onde você pode acessar todas as classes do BNU, do texto, que você pode encontrar em qualquer App Store. Você pode fazer uma experiência gratuita e se inscrever se quiser entrar mais fundo. E falando em mergulhar mais fundo nisso, o Dan tem um loop de processo chamado Dive In, Mergulhe,
Ele, para mim, é o favorito. Eu amo, ele me salva todo mês. E você pode entrar em doutorenhier.com/diving. A gente vai mandar tudo isso, se você se inscreveu, a gente vai te ajudar a encontrar essas coisas. Tem muita coisa aí. Tem tanta coisa que a gente tem, diz o Dan. E tem muitas classes do Taste of Being que eu faço de 1 hora e meia, 2 horas sobre um tema específico que estão lá no aplicativo Access Me. Esse app tem um catálogo inteiro do nosso passado. Tem a escola, que são as classes que não têm pré-requisito. É, tem todas as classes do Sendo Você Mudando o Mundo, o Taste of Being, gostinho de ser. E daí tem a universidade, que é das classes com pré-requisitos. Todo o nosso alvo é criar um mundo, sabe? Como você estava dizendo, se o seu alvo, ok, desculpa que eu russo no meu inglês. Se o seu alvo é criar uma vida que funcione para você, uau, isso aqui realmente é o que há. Se o seu alvo é criar um mundo que funciona para nós, isso também é o que há. E esses são alvos bem semelhantes. Você chega a ambos indo na mesma direção. E tem uma coisa linda quando alguém começa a reconhecer que não só ela não está errada, mas que não tem que fazer o controle, não tem que usar força, não tem que tentar fingir que não está errado, para ir além de estar errado. Simplesmente não tem mais erro no seu mundo. Quando alguém começa a ter isso, você vê ele começando a florescer, como esse broto, essa sementinha que está brotando, sabe? E é simplesmente lindo. E é o começo de começar a traçar um curso diferente na vida de alguém. Você começa a traçar algo onde o GPS finalmente está calibrado na direção da pessoa que quer ir. Porque a maioria do GPS, da maioria das pessoas, está calibrado esquisitamente. Eu não sei por que eu fico. Ok. Refazendo a rota, refazendo a rota, refazendo a rota. Eu quero tomar 2 minutos agora, antes da gente passar para os vídeos dos diferentes elementos da classe. Eu acho que todos vocês assistindo, eu espero que obtenham uma maravilha do que vocês vão assistir depois daqui. Eu quero pegar uns minutinhos aqui com esse presente dessa coisa ESB que eu fui presenteado 26 anos atrás. Então, a pergunta que eu faço quando faço uma sessão, a pergunta que eu quero fazer a todos vocês: se você puder obter qualquer coisa disso aqui, o que seria? Se você pudesse ter qualquer coisa, se não houvesse limites, se a Total Mágica tivesse disponível para você, o que você escolheria nos próximos 3, 5, 10, 20, 30 anos para você, para nós, para o nosso planeta, para o nosso lar? Hum. Se você pudesse permitir total comunhão com o nosso lar e com tudo que a Terra é. Hum. E se hoje for o começo de uma nova possibilidade para prosperarmos juntos? Tudo que você fez para se botar para baixo, para pensar que de algum modo você está errado, que como você não sabe mais como você está só errado. Você vai descreditar tudo isso agora, por favor. Secretário Bamal, pode palco 300, cultos dos garotos, povas, bases, criações e elenques. E agora, demons, go back from this game, never to return to us or this reality again. Red, wrong, good and bad, protocol, 100 shots, boys, poets, bases, creations and beyonds. Uf.
De novo, se você pudesse obter qualquer coisa disso aqui, o que seria? E se você precisar tentar me fazer o DEM de fonte agora, não tem problema, tudo bem. Eu sei que eu não sou, mas também sei que quando você sente que tem tanto que você sabe que é possível, você simplesmente é como se tivesse alguém lá fora que deve ser capaz de ver o que é possível, ver você com o que é possível. Eu quero que você saiba que eu te vejo. Eu sei que isso soa brega. Eu te vejo, lindo você. Você é capaz disso, mas você tem que escolher isso. Eu não posso fazer por você, pode acreditar. Eu tentei, eu faria se eu pudesse. Não funciona. Como eu sei que você tentou por outros, se você for plenamente capaz, se tudo que você precisasse for o reconhecimento para criar o que de verdade funciona para você, se for diferente do que você achou, mas sabe, o Access, estamos pelo menos em 170 países pelo mundo, com um bando de esquisitões que não são só como você, mas são gente divertida de estar perto delas e se divertir, isso é legal. Estamos aqui com você, para você. Esse é o nosso mundo, é o nosso planeta. Vamos criá-los juntos. Vamos criar um futuro de prosperidade. Querida Terra, o que podemos ser, o que podemos contribuir, que vai permitir a todas as plantas, animais, a toda criatura desse planeta prosperar em harmonia e unidade. Que assim seja. Somos os cadeados, somos as chaves. Somos os cadeados, somos as chaves, somos os cadeados, nós, os nossos corpos, somos as chaves. Agora é a hora de juntar chaves e cadeados e libertar nós, nosso planeta e universo. Certo, errado, bom, mal, pode, pouco, 300, 100. Putz, garotos, povas bases, criações excelentes. Eu não estava esperando por essa. Então, né? Então, uau! Sabe, tem tido esse lindo presente ao facilitar as classes de Sendo Você, de SB, pelo mundo nesses últimos 26 anos e está em salas lotadas com pessoas que começam a se abrir, mas não é a partir de. Quer dizer, sim, eu estou parcialmente, estou fazendo minha parte, parte sou eu, mas são elas chegando no que é verdadeiro para elas. É isso que se abre. Então, essa é a próxima do que vai ser a próxima porção da apresentação a seguir. E na jornada, nesse passeio, na jornada contribui para você. Por favor, saiba, você sabe, você sempre sabe. Não tem ninguém nesse planeta que saiba sobre você mais do que você. Não siga o DEM, não siga o Axis, não siga ninguém, a não ser a você. Por favor, siga você sempre. Você sabe, se você segue esse saber, você vai criar milagres, porque você é um milagre. Algo mais, senhorita Megan? Nossa, é lindo. Gratidão, bem. Gratidão a você e gratidão a todos o pessoal dos bastidores e os tradutores, vocês são demais. Eu sou grato por todos vocês, gente incrível com que eu crio, e agradeço a todos vocês estarem aqui junto da gente hoje. Essa está um pouco diferente, talvez bastante diferente do que fizemos no passado. E aqui estamos nós, você segue, faz o melhor para seguir o que o dia de ser você quer, e aparentemente era isso que o dia de ser você queria. Então, vamos lá. Gratidão por ser. E confere lá as outras coisas. Vamos nos divertir muito mais do que devemos, criando a nossa vida e o mundo que de fato funciona para nós. A gente se vê em breve, gente querida. Mua! Feliz dia de ser você. Bye, bye.